E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula, Química B. A gente vai fazer a parte 2 aqui dos exercícios, que aborda a geometria molecular, polaridade e interações intermoleculares. Que vocês podem estar dando mais uma estudada lá no livro de texto de vocês, a partir da página 85, certo? Então vamos lá, mais alguns exercícios. Então, primeiro aqui, ó, considere as substâncias: metano, sulfeto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio e dióxido de carbono. Quais dessas substâncias são polares? Justifique sua resposta. Então, antes de a gente responder, vamos ver aqui, relembrar um pouco sobre como prever aí a geometria molecular. Então, lembrando aí da teoria da repulsão dos pares eletrônicos, né, da camada de valência, lá no átomo central. Então vejamos aqui, olha, a regra prática, né, para a gente saber, vamos levar em consideração que é o número de pares ao redor do átomo central. Isso aqui vocês têm aí na apostila de vocês, né, só para recordar. A geometria dos pares, né, ou as nuvens, né, e a geometria da molécula, né, que são as posições, né, dos núcleos. Então vejamos aqui, ó, se eu tenho dois pares, né, ao redor do átomo central, né, dois pares ao redor do átomo central, eu vou ter, né, uma geometria, né, de 180 graus linear, né, geometria linear, e eu vou ter o ângulo, né, de 180 graus. E a geometria da molécula, né, posição desses núcleos. Então observe aqui, olha. Essa bolinha aqui é o ligante, né? Igual ao átomo ligante. Olha o formato aqui, olha. Vou tendo dois ligantes. Tá aqui o átomo central, o A, e aqui os átomos ligantes, né? Representado aqui por essa esfera, né? Essa bolinha aqui. Então, se eu tenho dois pares ao redor do átomo central, né, eu vou ter uma geometria linear, né, se eu tenho esses dois ligantes aqui, olha, observe que não sobra elétrons ao redor do átomo central, beleza? Aqui se eu tenho, olha, agora, três pares ao redor do átomo central, aqui, ó, três pares ao redor do átomo central, essa distância, né, ele vai se reorganizar espacialmente aí, olha, devido à teoria da repulsão, né, eletrônica. O que é que vai acontecer? Então eles vão ter equivalente a 120 graus, né, a distância de um par, né, de elétrons para o outro. E a geometria dessa molécula, se ao redor desse átomo central eu tiver três ligantes, ó, o número de pares ao redor do átomo central 3, com três ligantes, então lembre aí que nós vamos ter o quê? Uma geometria da molécula trigonal, né, ou triangular. E com esses mesmos três pares de elétrons ao redor do átomo central, só com dois ligantes, observe que aqui eu tenho, olha, um par isolado, ou livre, né, de elétrons livres. Então o que é que vai acontecer? Essa geometria dessa molécula vai ficar o que? Olha, se ela tem só dois ligantes e um par isolado aqui de elétrons, vai formar o que? Uma geometria angular, né? Uma geometria angular. E se eu tenho quatro pares ao redor do átomo central, e eu vou ter o que? Olha, aproximadamente 109 graus, 28 minutos, né? A distância entre essas nuvens, né? Entre essas ligações. E a geometria da molécula vai ser o quê? Vamos ter três tipos, de acordo com a quantidade de átomos ligantes. Então, se eu tenho os quatro átomos ligantes, né, tenho quatro ligantes, então o que é que vai acontecer? Geometria vai ser tetraédrica. E se eu tenho aqui, olha, três ligantes, observe que eu vou ter aqui um par de elétrons isolado, um par de elétrons livres. Então vai ser o que? Piramidal. E se eu tiver os mesmos quatro pares ao redor do átomo central e ficar com duas nuvens, né, dois pares isolados, né, de elétrons, e ter somente dois ligantes,
então eu vou ter uma geometria angular, beleza? E só para recordar, né, essa observaçãozinha, que é considerado nuvem eletrônica, se eu tiver, olha, uma ligação simples, que é só um tracinho, uma ligação dupla, né, que são dois pares de elétrons compartilhados, e aqui, ó, ligação tripla, né, 3 pares de elétrons, então esses 3 tracinhos, e se eu tiver lá os pontinhos, né, representando lá os elétrons isolados, né, os elétrons livres. Então, todos esses aí vão ser, são considerados nuvem eletrônica. Vejamos aqui o exemplo, olha, HCN. Então, tem o que, olha, duas nuvens ao redor do átomo central, que é o carbono, e 2 ligantes. Então, o que é que vai acontecer? 2 nuvens e 2 ligantes, eu vou ter uma geometria linear. E aqui eu tenho, olha, nesse outro exemplo, 3 nuvens, olha aqui, ó, o par isolado, uma ligação dupla, uma ligação simples, né? Então, o que é que nós vamos ter aqui, olha? O que é que vai acontecer? Essa nuvem aqui do par isolado vai exercer uma força de repulsão, fazendo com que obtenha essa geometria angular, beleza? E, por fim, eu tenho aqui, olha, 4 nuvens. Olha aqui, 4 nuvens e um par de elétrons isolados. E vou ter aqui, olha, 3 ligantes. Então isso vai me dar o quê? Uma geometria piramidal. Beleza? Vamos lá, a nossa regrinha prática ainda para eu saber, né? Só recordar aí que nós coloquei isso também na aula passada. Para eu determinar se a minha molécula é polar ou apolar. Então, comparando aí os números, pares eletrônicos ao redor do átomo central com átomos iguais ligados ao átomo central. Se esses 2 números, né, pares eletrônicos e átomos iguais, forem diferentes, a molécula será polar. E se forem iguais, logicamente ela vai ser o quê? Apolar. Olha aqui o metano, que está lá na nossa primeira questão, que vamos já resolver, ó, CH4. Então, ó, 4 pares, né, ao redor do átomo central, né, 4 pares eletrônicos, e 4 átomos iguais de hidrogênio. Então, deu igual esses 2 números, então a molécula é apolar. E se der diferente, olha, eu tenho aqui, ó, 4 pares eletrônicos, porém, eu tenho aqui, olha, só 3 iguais. Então tem um átomo de cloro aqui, que é diferente. Então se esses 2 números forem diferentes, então a molécula vai ser polar, beleza? Então, voltando à nossa questão, vamos lá, e as demais. Considere as substâncias: metano, sulfeto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio e dióxido de carbono. Quais das substâncias são polares? Vamos lá. Então, temos aqui o metano, CH4. Então, ele vai ser o quê? Apolar, né? Outra regrinha que eu falei para vocês. Se ele é um hidrocarboneto, o que é o hidrocarboneto? Só tem carbonos e hidrogênios. Então, todos os hidrocarbonetos vão ser o quê? Apolares. Né? E se eu fosse observar a regrinha aqui, ó, tenho 4, se eu colocasse, igual nós vimos no metano, 4 pares, né, ao redor do átomo central, e 4 ligantes iguais. Então, ela vai ser uma molécula apolar. Olha o sulfeto de hidrogênio, H2S. Então, ele vai ser polar, né? Nós já vimos ele em outras questões. Então ele apresenta o que? Uma geometria angular, né? Porque ele tem o que? Pares de elétrons livres. Se você fizer lá a distribuição eletrônica, né? Observar em qual família ele se encontra e colocar os elétrons, você vai ver que ele vai ter pares de elétrons livres, fazendo com que ele apresente uma geometria angular. O cloreto de hidrogênio, né? O HCl, ou ácido clorídrico. Então observe que eu tenho 2 elementos com diferentes eletronegatividades. Então isso já vai deixar o que? Essa molécula polar. Vou ter carga parcial positiva aqui no hidrogênio e carga parcial negativa no cloro, né? Vimos esse exemplo em outras questões e no decorrer das aulas. Então ele vai formar aí 2 polos. Então ela vai ser uma substância polar. E o dióxido de carbono, né?
Se eu fizer aqui o dióxido de carbono, né, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, né, se liga com os dois oxigênios, né, que são os meus dois ligantes, não vai sobrar, né, não vai ter elétrons livres. Então o que é que vai acontecer? Como não há elétrons livres, o CO2 tem uma geometria linear e ele vai ser o que? Apolar, né? Apolar. Beleza? Próxima questão fala aqui, olha, o gás presente nas bebidas gaseificadas é o dióxido de carbono, CO2. O aumento da pressão e o abaixamento da temperatura facilita a dissolução do dióxido de carbono em água. Que tipo de interação, observe aqui o que interessa para nós agora, ó, que tipo de interação intermolecular, né, atração intermolecular, ocorre entre as moléculas de dióxido de carbono, entre as moléculas de água e, por último, entre as moléculas de dióxido de carbono e a de água. Então vejamos aqui, ele quer saber a dióxido de carbono, né? O que acontece a atração entre dióxido de carbono com dióxido de carbono, entre molécula de água com molécula de água e entre as moléculas de dióxido de carbono com a água. Então vejamos aqui, ó, relembrando, acabamos de ver que as moléculas de dióxido de carbono, né, de CO2, elas são apolares, né? Elas são apolares. E nós vimos também em aulas passadas que a água ela é o que? Polar, né? A água é polar. E o tipo de interação que vai ocorrer entre o dióxido de carbono, voltando aqui só para o dióxido de carbono, ele é apolar. Então, se eu tenho moléculas apolares, o que é que vai acontecer? Quando elas forem colocadas juntas, quando estão juntas, vai formar ali o que? Um dipolo instantâneo, né? Tem um dipolo instantâneo que vai formar um dipolo induzido, né? Um dipolo induzido vai induzir a formação desses dipolos. Com isso, que interação é que eu vou ter entre as moléculas de carbono? Dióxido de carbono, dipolo induzido, né? Dipolo instantâneo e dipolo induzido. Nas moléculas de água, nós temos o que? A molécula ela é o que? Polar. Porém, a interação dela, esse tipo polar mais forte que nós vimos lá nas ligações de hidrogênio, né? Interações do tipo ligação de hidrogênio que acontece entre o hidrogênio com o grupo FON, né? Flu, oxigênio e hidrogênio, esses elementos bastante eletronegativos. Então, entre a água, as moléculas de água, o tipo de interação vai ser o que? Ligações de hidrogênio. E por último, nós vamos ter a ligação entre as moléculas de dióxido de carbono e de água, que vai ser o que? Dipolo, né? A água é polar, então dipolo, né? E as moléculas de dióxido de carbono é dipolo induzido, então vai ser o que? Do tipo dipolo induzido. Então tá aqui, ó, letra B, dipolo induzido, né? Que é respectivamente moléculas de dióxido de carbono. As moléculas de água vai ser o que? Ligações de hidrogênio. E entre a molécula de água e o dióxido de carbono vai ser dipolo, né? Que é da água, com dipolo induzido, que é do dióxido de carbono. Beleza? Então, questãozinha bem legal. Terceiro, o conhecimento das estruturas das moléculas é um assunto bastante relevante, já que as formas das moléculas determinam propriedades das substâncias, como odor, sabor, coloração e solubilidade. As figuras apresentam as estruturas das moléculas CO2, H2O, NH3, CH4, H2S, BH3. Então está aqui, né, na ordem, a estrutura de cada uma dessas moléculas. Quanto à força intermolecular, né? Intermoleculares, a molécula que forma ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, né, como era chamada antigamente, com a água. Então vejamos aqui, olha. Então a água eu sei que ela é uma substância que é polar, que a interação entre suas moléculas são do tipo ligação de hidrogênio. Então as que formam ligações de hidrogênio com a água só poderia ser quem?
O CO2 não poderia, né? O CH4 é apolar, pH3 também não, o sulfeto de hidrogênio também não, né? E observe lá lembrar do grupo FON, flu, oxigênio e nitrogênio. Aí eu observo aqui, olha, quem é que tem nitrogênio aqui, olha, a amina, né, NH3. Então, a substância, né, a estrutura, a molécula que formaria, né, quanto às forças de interação intermolecular, a molécula que forma ligações de hidrogênio com a água só poderia ser quem? O NH3, né, o NH3. Beleza? Mais uma questão, isso aqui veio no Enem. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde a sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietilenoglicol. Então está aqui as duas estruturas da glicerina e do etilenoglicol. Antes de nós vermos as alternativas, vejamos aqui, olha, de cara, né, que eu tenho hidroxila em ambas as estruturas. Observe aqui, ó, no polietilenoglicol, hidroxilas, e na glicerina também eu tenho as hidroxilas. Então isso já faz me lembrar o tipo de interação que poderá vir a ocorrer com essas moléculas. Então olha aqui, ó, o que é que ele quer? A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de... Então observe aqui, hidroxila são esse OH. Então lembra lá novamente do grupo FON, né? Flu, oxigênio e hidrogênio. Então tem o oxigênio está presente aqui, né? Então o tipo de interação que pode ocorrer vai ser o quê? Se eu tenho oxigênio e hidrogênio, vai ser do tipo ligação de hidrogênio, né? Letra E. Então, questão bem simples, né? Beleza? Vamos aqui para a gente encerrar com essa questão. Então ele fala aqui, ó, considera as seguintes substâncias, tá? Cl2, CS2, NH3, HBr e H2S. Marque a alternativa que contém A ou As que apresentam boa solubilidade em água. Boa solubilidade em água. Então vamos analisar aqui, ó, o Cl2, né, é uma substância que eu tenho, o que? Ela é uma substância, tem os mesmos átomos, então ela é o que? Apolar. O CS2 também é uma substância, né, apolar. Aqui eu já tenho o NH3, né, o NH3, que vai ser uma substância apolar. Porém, o BR2, é uma substância apolar. Então não seria essa questão. Então, aqui, olha, o HBr é polar. Porém, o BR2, como nós vimos, ele é apolar. Então, sobrou só a letra E. NH3 e H2S. Então, esses teriam o que? A sua solubilidade em água, né? Então, letra E. Beleza? Então, obrigado pela atenção. Fechamos aí mais essas questões. Fechamos aí nosso conteúdo. Um abraço a todos e nos vemos em breve.